Bom dia, pessoal. Tudo certo? Gostaria de dar boas-vindas para todo mundo aí que está presencial, que acompanha a gente online, pelo YouTube, pelo Meet. Hoje a gente dá início ao nosso quarto dia aí da Semana de Segurança da Informação aqui do Grupo Malve. E hoje contamos de novo, com diversas palestras, boas palestras e bons participantes, com um ótimo conteúdo aí para todo mundo aproveitar, tá? Nesse momento a gente tem uma palestra com o Alexandre Murakami. Alexandre, muito obrigado por topar e estar aí com a gente. A palestra vai ser sobre serviços de segurança para proteção avançada de ambiente digital. E falando um pouco sobre o Alexandre Murakami, ele é formado em ciência da computação na Unesp, pós-graduado em administração de empresas pela ESAM e pós-graduado na área de educação pela Uninove, com mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação e comunicação, dos quais 24 anos com ênfase em segurança da informação. Também possui experiência de 21 anos na área acadêmica, atuando como professor de pós-graduação e graduação das instituições Inove, Uninove, Unibita e FMU. Sua trajetória profissional conta com passagens pelas corporações como Tribunal Regional Eleitoral, Promon IP, Promon Logicalis e Grupo Telefônica Vivo. Agora na Logicalis, além do relacionamento direto com clientes, tem entre suas responsabilidades o desenvolvimento de soluções e a evolução do portfólio de segurança junto aos parceiros tecnológicos, assim como a prospecção e o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. Alexandre, fica à vontade, o palco é seu. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado quem está presente, quem está remoto. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, o Alexander e a Flávia, a Flávia eu conheci pessoalmente hoje, e o Alex, vou chamar de Alex, é mais carinhoso, trabalhou comigo no grupo Telefônica há 6 anos atrás, 10 anos que a gente se conhece já. E o tempo passou muito rápido, com o mini currículo aí. Já fui funcionário público federal, participei exatamente do processo de informatização das eleições, que foi em 96, parcialmente, em 98 foi total. Foi um projeto bastante interessante. Todo mundo vai me perguntar, mas e aí, a urna é segura ou não segura? É a primeira coisa. Quando você fala que passou pelo tribunal, você deu aula, e aí, além de dar aula, você também trabalha? São as perguntas clássicas que as pessoas fazem para a gente no dia a dia. Mas são várias histórias que nós temos, 24 anos só. Quando eu saí do órgão público e fui para a Promon, que hoje é Logicalis, na verdade eu já fui contratado como analista de segurança em 2000. Em 2000 não se falava em analista de segurança, Era o X-Tudo, que tinha também a função de cyber. E naquela época nós começaram a vir as grandes service providers, alguns de vocês não vão lembrar, porque ontem eu fui fazer uma palestra na Vega, aqui vizinho de vocês. Aí tinha um rapaz que, quando eu falei dos projetos que eu participei, o cara tinha 3 anos de idade, então usava fralda ainda. Com certeza ele não vai lembrar dessas situações. Mas começaram a vir o service provider, Interlig, BCP, e aí nós começamos a participar de projetos de fazer segurança em backbone, que é algo mais, bem mais dedicado, e especializado e diferente do mundo de TI. Eu trouxe aqui para vocês algum material, e assim, gente, eu falo muito, então eu vou começar a me limitar, senão a gente vai sair 5 horas da tarde, sem almoço, vocês vão ficar com um cara de fome para mim, e eu vou continuar falando, e eu não, apesar de ser japonês, é quase do Paraguai, porque eu falo demais. Tem japonês que fala pouco e eu falo muito, Então, é o dom de ser professor aí e que eu gosto bastante. Mas vamos lá. Eu trouxe quando eu falo de tendências, eu vou falar para vocês de tudo que aconteceu no mercado brasileiro, principalmente, O mercado brasileiro, hoje, o tema cyber é importante. Sai até no Jornal Nacional. Uma empresa foi atacada, saiu no Jornal Nacional. Há 10 anos atrás, uma empresa era atacada, não acontecia nada. Não era notícia nacional. E hoje é. Então, esse mercado, ele vem crescendo. E se vocês olharem aqui, ele é um mercado crescente, com uma quantidade enorme de bilhões de dólares. E as empresas investem não somente em tecnologia,
investe também na parte de proteção de dados, a parte de privacidade de dados. A gente tem aí o LGPD, que veio com muita força, né? Na verdade, é uma cópia do GDPR, que é europeu. A Logicalis, por ser uma empresa inglesa, a gente já estava preparado para o GDPR, e aí, de repente, veio o LGPD. A gente tem uma consultoria que, naquele momento, a gente ajudava as empresas a estarem em compliance com LGPD. Então, foi uma onda muito grande no mercado brasileiro. E a gente percebe também, e por isso que o Ale está aqui, né, a dificuldade de se encontrar profissionais de cyber, né? Até que, recentemente, esse mercado deu uma mudada. Se vocês olharem no LinkedIn, dava um search de especialista de cyber, tá? A cada 10 que vocês encontravam, os 10 primeiros, os 6 tinham mudado de emprego nos 6 últimos meses. Esse mercado está mudando. Você começa a ver bastante profissionais buscando realocação, principalmente a nível de coordenador e gerente. Talvez o porquê isso, né? O mercado ele teve um boom depois da pandemia, depois desses ataques de ransomware, e o especialista de cyber, ele era júnior, devido ao mercado estar muito aquecido, ele se transformou em especialista em 3 anos. Então, ele tem pouca bagagem, pouca experiência e se tornou um cara especializado. O especialista se tornou gerente sênior. E o que está acontecendo nas empresas? As empresas estão buscando eficiência. E a eficiência é diminuir custo. E aí, se você tem um gerente muito especializado e outro menos especializado, a probabilidade de fusão e deixar somente um é grande. E com isso começam, se vocês olharem no LinkedIn hoje, vocês começam a ver pessoas, profissionais de cyber, procurando emprego. Tá? É uma situação. Pode ser que daqui a alguns meses o negócio volta, né? São as ondas que nós temos. Mas aqui a gente tem outros assuntos que são interessantes. IA, né? O famoso IA. Ontem eu estava com meus amigos aqui, eu trouxe não somente um japonês, mas trouxe o pessoal, o Gil, que é o nosso account que atende a região de Santa Catarina, conhece muito. E quando eu ando com ele, ele fala assim, ó, na próxima curva tem um buraco e tem uma formiga que fica sempre na esquina. O sinal vai cair. Né? Então, vai mais de 3 anos que ele atua nessa região, né? O Douglas é o nosso cara mais técnico, é que o Gil só sabe contar piada, e o Douglas tem um conteúdo mais técnico. E o diretor que atende a parte comercial é o Pantaleão. Ninguém conhece ele como Marcelo, como eu, ninguém conhece como Alexandre, é Murakami. Então, o Pantaleão é o diretor que cuida não somente da região de Santa Catarina, mas Paraná, Rio Grande do Sul e também BH, tá? Então, para não ficar sozinho, isolado, né? Eu trouxe o pessoal aqui para fazer um reforço e, lógico, vocês podem fazer pergunta, porque eu trouxe eles para responderem as perguntas de vocês. É esse que é o mais importante. Né? Então, aqui a gente vê o IA é uma forma que as empresas estão adotando em mercado de cyber mais timidamente, né? Muito mais operacional. Por exemplo, o que nós fazemos lá na Logicalis? O SOC que nós temos. O porquê não desenvolver casos de usos através do IA? Né? A gente desenvolveu 300 casos de usos para atender nossos clientes, nossos contratos, e você pode utilizar o IA, que ele já traz para vocês um script, todo um template pronto, né, com uma facilidade muito grande. Hoje a gente percebe também que alguns fabricantes de cyber começam a utilizar IA. Né? Então, temos NDR, que é uma parte de detecção de anomalias quando sai do baseline na rede. Né? Um exemplo melhor é o seguinte: vamos supor que alguém entrou na sua rede, na rede corporativa, e começa a baixar todos os arquivos do file server. Tá? O NDR ele acusa que há um possível incidente. Pode ser uma pessoa que está fazendo de uma forma correta ou uma pessoa que está roubando a informação. O NDR tende a capturar isso e notificar. Também é uma tecnologia que pode utilizar a IA. Né? Então, a gente tem situações do bem, mas também temos a situação do mal. Né? Você cria um tenant com um chatbot, e você consegue ensiná-lo a atacar uma empresa.
Então, você fala, ó, você quer primeiro escanear uma empresa? Vai lá e escaneia. Depois, você vai lá, usa essas ferramentas. Você vai ensinando o IA a como ser um hacker. E em pouco tempo ele aprende e consegue atacar uma empresa. Então, a gente tem as duas situações. Ransomware é algo que eu vou mostrar com maior detalhe para vocês, tem algumas estatísticas interessantes, então vou pular esse capítulo. A parte de IoT 5G, né? Principalmente IoT, a gente vive muito o nosso mundo de TI, né? Só que o que acontece? Todas as indústrias, igual a vocês, têm toda uma área de automação, né? PLC, escada. Já temos um outro mundo que não é um mundo que o cyber estava agindo nesse mundo. É um desconhecido. E nos últimos 5 anos, as empresas começaram a investir bastante, principalmente as utilities, tá? As utilities investiram bastante em OT Security. Hoje existe uma norma chamada ISO 62443. Ela é um framework baseado em segurança de OT. Como existe a 27001 para gestão de segurança, existe essa 62443 voltado para o framework de OT Security. Então, é um mercado que também se preocupa bastante. E 5G, gente, tem o privado, tem o das operadoras, onde que tem toda uma infraestrutura. O que aconteceu com o 5G? O 5G começou a entrar nessas estruturas de engenharia, né? Eu e a Lê trabalhamos na Telefônica. Quem disse que o engenheiro conhecia cloud, desenvolvimento seguro? Porque isso aqui é o quê? É uma responsabilidade de TI. No momento que você tem que ter 5G, o 5G, uma parte da arquitetura tem cloud. Então, você tem que se preocupar com segurança em workload, segurança em cloud. E isso o que aconteceu? Você precisa ter tudo que a gente faz em TI tem que fazer também em operadoras. E aí o 5G, né, apesar de te dar bastante banda para a gente navegar, para a gente poder acessar as informações de uma forma mais rápida, ao mesmo tempo as estruturas têm que ser mais protegidas, né? Eu brinco o seguinte, quando você quer ser um hacker, né, o hacker precisava de informação. Hoje você tem um monte de coisa na internet, ferramentas, passo a passo, receita de bolo. Você precisava de computador poderoso. Hoje em dia é muito acessível um notebook com um i7, um MacBook, né? Você precisa ter o quê? Banda. E com 5G você tem. Então o que aconteceu? Você tem os 3 fatores para os hackers poderem invadir de qualquer lugar. Ele não precisa... Antigamente eu lembro que o hacker comprava um link dedicado para poder fazer mal a alguém. Hoje, com 5G, ele está mobilidade. Você não consegue nem descobrir onde que ele está, né? Então, são situações que estão acontecendo. E aí tem a situação também de seguro para cyber. As empresas estão investindo bastante, principalmente na situação do 5G. Só que aí é o desafio do Alex. Quem ele vai escolher para ser parceiro tecnológico? São diversos vendors. A quantidade de fabricante desse mundo de cyber é enorme, tá? E uma coisa que a gente percebe é que esse mercado ele é muito modista. O gerente de segurança da informação, ele compra uma tecnologia nova. É igual as mulheres de moda, né? Se bem que a moda vai e volta. Eu tenho 3 mulheres em casa, eu sei bem o que eu estou falando, né? A moda, o sapato lá, a calça boca de sino, é um negócio muito antigo que voltou. Só que o que acontece em cyber? Uma nova tecnologia vem, um novo fabricante vem, o gerente de segurança, ele compra essa nova tecnologia. Mesmo que daqui a alguns anos essa tecnologia some do mercado brasileiro. Mas ele surfou a onda. O importante é surfar a onda. E aí é muito difícil a quantidade, o ecossistema que possui de fabricantes, você escolher a melhor tecnologia que te atende, né? Esse é um grande desafio. O outro desafio é a mudança da cabeça do gestor de segurança. Antigamente era mais fácil porque a informação estava dentro do data center. Ela estava centralizada, né? Então, vamos fazer uma analogia do castelo aqui. Eu gosto muito desse castelo. Desde 2006 eu falo do castelo. Quando você tem lá os bárbaros que querem invadir o império, né, o rei era protegido através de várias camadas de segurança. Então, o rei se encontrava lá no centro,
você tinha o portão principal, o fosso, as torres de monitoramento, mais de uma muralha, até chegar no rei. O que é o rei hoje para a gente de TI? É a informação, né? O hacker, ele quer invadir a empresa para chegar na informação. Só que, né, antigamente a gente utilizava a estratégia de camadas de segurança. Hoje, a informação não está mais centralizada. Ela está no dispositivo de vocês, móvel, no tablet, no celular, está na nuvem, está em data centers. Como que a gente vai construir essas diversas camadas onde que a informação está descentralizada? E o lugar de segurança, a maioria ele veio do mundo de infraestrutura, né? Então é muito mais fácil comprar um firewall, comprar uma proteção de rede. Ele chamava de Chief Security Office. Hoje é o CISO, o I é de Information, ele está preocupado com a informação. Quando a gente fala de informação, tem gestão de risco, dados, continuidade de negócios. Então, o CISO, cada vez mais, ele está muito ligado ao negócio da empresa e não mais ao mundo somente de TI. Né? Com isso, ele ganhou importância. Você tem aí gerentes de segurança, diretores de segurança, VPs, onde que ocupa uma cadeira no conselho. Né? Então, hoje o melhor mercado nosso hoje é ser conselheiro, né? Trabalha menos e ganha muito. Aí você olha no LinkedIn lá, a quantidade de propaganda de cursos de conselho de governança é muito grande. Mas essa é a situação que nós temos, e aí nós temos toda a parte de auditoria, regulamentações, vazamento de dados. Então, esses são os novos desafios para o CISO, né, para o gestor de segurança da informação. E, além disso, você tem as empresas, né, como vocês, a Malve também, deve ter área de marketing, comunicação, e acabam fazendo contratos através delas sem passar por segurança. E aí, no Shadow IT, eles vão lá e carregam todo o cadastro de funcionário para fazer uma premiação, e as informações vão, né, sendo não vazadas, sendo compartilhadas de uma forma que a empresa corre risco, mas a área de negócio não tem esse conhecimento. A gente possui gaps de conhecimento, por quê? Cada vez mais as tecnologias são complexas e a gente utiliza 30% da capacidade de uma tecnologia adquirida. Só que muitas vezes esses 30% a gente utiliza e implementa da forma que nós entendemos como é e não como deveria ser configurado. E isso aí é o que acontece? Mais gaps. Né? Aí a gente tem a parte do ransomware, tem a privacidade, evolução aí do cybercrime, né? E aqui a gente tem alguns dos exemplos que nós temos de ataques de ransomware. Aqui, muito próximo de vocês, em Porto Alegre, né, nós tivemos a Renner, né, que ficou um bom tempo aí. A gente brinca até, mas brinca mais ou menos, né, Ale? Mas o Ale estava comigo quando nós tivemos o primeiro ataque de ransomware no Brasil, que foi em 2017 com o WannaCry. A gente estava na Telefônica, né? Essa é uma outra história que eu vou ficar mais uma hora contando como foi. Mas naquela época o nosso diretor era o Pomar. O Pomar hoje ele é o CIO da Renner e teve o ataque também de ransomware. Então acho que é um executivo já com bastante maturidade, né? Experiência sobre ataques bastante complexos. Mas aí vocês percebem que, né, até ontem, acho que foi o Gil que falou, tinha um outro japonês da Logicalis, que a gente sempre anda em alta disponibilidade. Se um ficar doente, ele estaria aqui no meu lugar, vocês nem iam perceber que é o Murakami, o Hashimoto, lá tem Yasuo, são todos os diretores que a gente sempre utiliza alta disponibilidade. Né? Só um dia que falhou que cada um pegou um avião, mas o Navegantes aqui fechou, cada um foi parar numa cidade, até todo mundo se encontrar de novo, quase um dia inteiro. Mas aqui a gente vê aqui, o ataque de ransomware cada vez está mais, né, cirúrgico. E aí o Brasil ocupa o segundo lugar do país mais atacado. O primeiro é a Índia. Mas o que acontece como consequência de um ataque desse? Isso aqui é uma pesquisa da Sophos, aonde que 68% das empresas em 2022 que foram atacadas, 76% tiveram seus dados criptografados, tá?
O que o pessoal faz para restaurar a produtividade? Muitos, 50% quase demorou uma semana, 28% um mês e 24% de 1 a 6 meses para restaurar a produtividade. Ah, mas o que isso aqui tem a ver, Murakami? Em 2023, a quantidade de empresas atacadas diminuiu. Que bom, mas na verdade, o atacante ele começou a perceber que para que eu vou atacar qualquer empresa? Eu vou fazer ROI, né, retorno do investimento. Eu vou atacar empresas que têm faturamento grande. Eu não vou atacar o pobre, porque o pobre não tem dinheiro para pagar resgate. Eu vou atacar o rico. Então, se vocês olharem aqui, empresas com faturamentos anuais acima de 500 milhões de dólares é o meu alvo. Então, por isso que diminuiu a quantidade de ataque, mas o ataque se tornou mais cirúrgico. E olha aqui o interessante. De 1 a 6 meses, as empresas de 24% no ano passado, no ano de 2022, em 2023 aumentou para 34%. Imagine uma empresa ficar 6 meses sem produtividade, praticamente entre falência. Né? Por quê? Porque os ataques se tornaram muito mais sofisticados. Né? Antigamente era só criptografar. Hoje eles criptografam, roubam informação, colocam a amostragem na Dark Deep Web falando, olha, se você não me pagar o resgate, eu vou publicar isso. Aí a empresa tem que gastar dinheiro, né, para verificar se aqueles dados realmente são da empresa. Então, gera um trabalho muito grande. Mas o que o ataque ocasiona para a empresa? Imagem, principalmente a imagem. Apesar que hoje quase todo mundo foi atacado, né? Ultimamente, empresas de segurança, como a própria Fortinet, foi anunciada que foi atacada, a Cisco há tempos atrás. Então, não é um privilégio, né? E aí tem aquela situação que a CloudStrike fala que teve bug e, de repente, a Microsoft fala que utiliza o produto dela, não o produto da Microsoft. Aí não dá para entender aonde que o mercado quer chegar. Deixa a gente mais confuso ainda. Mas as empresas, o que acontece? A imagem, a marca, o regulatório, né? Os auditores começam a questionar se você está fazendo uma segurança mais eficiente ou não, se teve negligência, né? Então isso aí demora bastante, é bastante complicado, principalmente as empresas de auditoria, e pelo que entendi, vocês reportam para o financeiro, né? Imagine o seguinte, a empresa de auditoria do financeiro vai questionar muito o porquê não foi feito isso, o porquê não foi feito aquilo. Porque dá impacto até no resultado contábil da empresa. Porque a primeira coisa que vem no auditor é o seguinte, foi atacado? Foi alterado alguma informação? Como que vocês vão provar que não foi alterada a informação? Será que aquele resultado que vocês publicaram é verídico ou não foi alterado com o ataque? Então, para vocês verem, o negócio é bastante complicado. E aí, a parte financeira, o quanto que a empresa precisa de investir para responder a um ataque. Mas por onde que vem esse ataque? A maioria das vezes vem numa aplicação mal feita. A maioria das vezes, tá? Então, 32% através de vulnerabilidades exploradas, 29% por e-mail, ou por credenciais, na verdade. 23% é por e-mail. Então, se a gente juntar os 3 primeiros, dá quase pela totalidade de onde que vem esse ataque, né? E quando a gente fala de aplicação, é isso que eu mostrei para vocês no passado. O CISO, ele veio, o DNA dele, a escola dele veio de infraestrutura e não de aplicação. A maioria dos CISOs antigos ou experientes, eles vieram do mundo de rede. Quando falava que tinha que desenvolver, eu falava, pelo amor de Deus, detesto o desenvolvimento, né? E hoje, o novo perfil do profissional de cyber, ele tem que saber Python, que é por desenvolvimento, para script. Ele tem que saber aplicação, ele tem que saber estrutura de cloud, de API security. Então, a gente está num novo mundo, num novo requisito. E aí, o que acontece? Né? Mas o que é um ransomware? Né? O ransomware é muito simples, gente. Se eu for maldoso, eu vi que vocês têm um monte de estacionamento aqui, né? Muitas empresas já bloqueiam o USB, a Logicalis bloqueia o nosso USB, mas muitas empresas não fazem isso.
você derruba um pendrive no estacionamento, ou vários pendrive, com certeza um deles, alguém vai pegar o pendrive. Quando você acha um pendrive, o que você faz? Você coloca no primeiro computador que acha para ver o conteúdo. A curiosidade mata, né? É isso, é muito assim, arroz com feijão. Achei um pendrive, eu quero saber o que tem dentro do pendrive. Ainda mais se tiver escrito lá um vídeo super legal, você vai lá e colocar para ver o vídeo. Não tem como, né? Ninguém vai pegar o pendrive e quebrar ele e jogar sem olhar o conteúdo. No estacionamento, você colocar, dar 10 pendrives perdidos, e ainda aquele pendrive bom, né? Não é aquele pendrive de pequenininho, põe lá de gigas, né? Que já tem até os pendrive que melhor do que os HD, os SSDs nossos. HD é antigo, né? SSD. Coisa de velho. Se você deixar 10, 11 vai ser conectado na sua rede. Incrivelmente. Até encontro mais um que não tem em nenhum lugar. E aí, esse pendrive ele vai infectar a primeira máquina e o ransomware ele faz ataque lateral. Ele vai infectando outras máquinas. Pode ser por compartilhamento, né? O compartilhamento na Microsoft é o sistema operacional que vive através disso. Ele vai infectando as demais máquinas até a grande maioria estar infectada. Essa é a primeira fase do ataque. Depois que ele faz isso, ele precisa conectar na internet, que é o command controle. É uma nuvem em algum lugar que tem um servidor que dá o comando para você está infectado. A segunda parte é criptografar o teu computador. E aí que ele criptografa. Então, às vezes, as empresas são infectadas, mas elas não têm dados criptografados, porque o host não conseguiu chegar na internet para fazer a segunda fase do ataque. Mas ele está lá. Se ele pegar esse host e conseguir conectar na internet, ele criptografa automaticamente. E aí sai aquela mensagem, né? Tem que pagar os bitcoins, tal, né? E aí quando ele já faz isso para determinados equipamentos, ele também rouba a informação. E aí começa a negociação de resgate, tá? O que acontece? A grande maioria das empresas, né? Esse número de porcentagem vem aumentando, as empresas pagam, mas ninguém fala que paga, tá? Pagam, né? Através do que? Contrata um escritório de advocacia, o escritório faz a negociação com um invasor, e aí eles acertam um dinheiro lá, principalmente quando demora-se muito para voltar à produção. Vocês lembram que eu falei para vocês? Está aumentando aquela porcentagem para recuperação. Se eu demoro para recuperar, o comitê executivo, o conselho, determina que é melhor pagar do que levar mais prejuízo. Tem empresas que vão, né, por dia, gera não sei quantos milhões de prejuízo parado. É melhor pagar do que ficar levando prejuízo. Mas ninguém vai sair no resultado contábil que pagou um hacker, tá? Vai estar lá serviços profissionais para advocacia, alguma coisa assim. Então, estão pagando-se mais, mas perceba aqui, ó, os resgates, a média virou 1,22 milhões de dólares, e aí a recuperação de dados aí atingiu um custo de quase 3 milhões de dólares, né? Olhando tudo isso aqui, tem uma receita de bolo do que a gente tem que fazer. É muito técnico, eu não vou passar item por item, né? Que aí a gente vai sair meia-noite daqui. Mas tem aqui uma situação aqui que a gente percebe, dentre elas, ó, desenvolvimento seguro. É algo que a gente precisa fazer quando vai desenvolver uma aplicação, já pensar em cyber, né? Outra situação, conscientização. Né? Então, a conscientização é para o pessoal. Pessoal, não pegue um pendrive achado e coloque no seu computador corporativo. Né? Isso é muito importante. Então, não adianta, não tem um firewall na cabeça de cada um. Né? Ainda não tem. Mas você, através de conscientização, tem a situação dos phishings também, né? A campanha de phishing, ao invés de você ficar, né, clicando em todas as coisas. Uma empresa que eu estava conversando, os caras fizeram sacanagem, né? Pegaram o pessoal da própria área de segurança e lançou lá, olha, estamos tendo um incidente, clique aqui para entrar na reunião no War Room. Cara, não teve um que não entrou. Não tem como. E ainda era o chefe dele que mandou.
Aí você olha lá, o diretor de segurança mandou para todo mundo de segurança. Cara, quase 100% entraram no phishing. Tá vendo, Alex? Já dei uma ideia boa para você. Aí o que acontece? A gente percebe que as empresas, com todo esse cenário que eu falei para vocês, principalmente com os ransomwares, começaram a investir muito em tecnologia, tá? Só que vocês lembram que segurança da informação é um tripé, né? Tem toda a parte de ferramentas, precisa da parte de pessoas e precisa da parte de processos. Então, a gente desenvolveu uma coisa bacana. Olhando o mercado, todo mundo comprou o quê? Tecnologia. Só que se vocês sofrerem um ataque hoje, vocês estão preparados para responder esse incidente? A maioria falou, não sei. Tá no papel, tá na gaveta, nunca treinei. Só quando sofrer um ataque eu vou saber o que vai acontecer, né? E, gente, entrar numa sala de guerra durante o incidente, as 4 primeiras horas as pessoas ficam batendo cabeça. Se não tiver alguém para conduzir, não sai do lugar, gente. Porque todo mundo fica aguardando alguém comandar e falar o que tem que fazer. Nós entramos em vários grupos lá na Telefônica, né? E aí, o que acontece? Para ajudar, a gente entende que precisa entender como é que vocês estão no momento. Depois, fazer um negócio chamado playbook. O que é um playbook? São procedimentos que é a receita de bolo que cada um tem que fazer. Quando eu falo cada um, não é somente a área de tecnologia ou de segurança, é a área de comunicação, área jurídica. Por quê? No incidente grave, todas as áreas de negócios também entram nessa sala de guerra. E cada um tem que saber o que fazer, tá? Além de desenvolver esses procedimentos, a gente tem que treinar as pessoas, né? Não adianta você desenvolver, colocar no papel e colocar na gaveta. A gente precisa treinar. E depois de treinar, existe um processo chamado tabletop. O que é o tabletop? É exatamente você emular um incidente naquele dia. Você chama todo mundo para a sala de guerra e cada um tem que fazer o quê? Seguir os playbooks, os procedimentos, e a gente contabiliza o tempo que cada um está levando, porque também tem o SLA. Se demorar muito, o ataque se torna pior, né? Mas, ao invés de a gente ficar pensando, imaginando que está sofrendo um ataque de ransomware, existem ferramentas que emulam o ataque de ransomware, né? Esse daqui, que é uma ferramenta israelense, o Simulate, ele simula de 400 tipos de ataque de ransomware. E a gente emula, né? Simulando um ataque, fica mais real, fica mais legal, né? E a gente viu o comportamento das pessoas em cima dos playbooks, o que ele precisa fazer e o tempo que cada um levou. E assim vocês têm uma maturidade completa se vocês estão maduros ou não para responder um possível ataque, tá? Então, a prática que eu percebo é o seguinte: as empresas estão preparadas a comprar bastante ferramentas, mas a parte de procedimentos e treinamento de pessoas talvez seja o elo, né, de gap, onde que as empresas agora precisam investir. Muitos perguntam para mim, poxa, né, o que é um pen tester e o que é uma ferramenta de emulação e simulação de ataque? São coisas muito distintas. Eu tenho uma equipe de pen test, tá? Bastante bacana. Tem alguns que vieram até do Exército. O Exército tem um programa todo ano chamado Guardião, que é a Defesa Cibernética Nacional, que é a semana que vem, exatamente. Eles têm uma academia de pentester, que somente os militares podem participar dessa academia. Aí, né, eu assediei de uma boa forma, eu convidei alguns deles para entrarem na Logicard. Eles pediram a exoneração do cargo, tá? Como um era sargento do Exército, e eles são os meus pentesters, né? Eles acessam, né, simulam, entram nas empresas, criam o admin lá no AD, encontram um monte de bases de dados espalhadas. A gente tem contrato com o Bradesco a nível 3 anos, já fizemos vários pentest em empresas, órgãos governamentais ou não, né? Mas ele utiliza
a experiência e o conhecimento dele, né? Então, é interessante até as empresas que fornecem esse tipo de serviço, a empresa que está contratando, mudar de vez em quando. Por quê? Se ele mantém o mesmo pentester dentro de casa, cada um, né, utiliza o conhecimento para poder acessar e encontrar os gaps. As ferramentas de base são massivas, elas simulam ataques, mas não é o pentest que é mais cirúrgico, a ferramenta é massiva. Ela pega um tipo de ataque, de um ransomware, segue um framework chamado Mitre Attack e vai lá e ataca a empresa baseado nesse framework e vê o comportamento dos seus controles de segurança. Vocês viram que o negócio aqui é bem complexo, né? Mas a gente também precisa fazer um negócio chamado assessment, tá? O assessment, na verdade, é para entender como é que você está os seus controles, né? Existem vários ISOs voltados a cyber, tá? Esse daqui é voltado à segurança da informação, esse é privacidade de dados, continuidade de negócios, isso aqui é para OT Security. Esse aqui é o framework para 5G Security, aí esses aqui vocês conhecem mais, ó, privacidade de dados, esse aqui é o framework para cibersegurança, esse aqui é para cloud segurança. Então, cada um dessas normativas, desses frameworks, é bom a gente seguir para entender qual que é a nossa maturidade, como que a gente se encontra em termos de segurança, né? E aí tem toda a parte de assessment, verificar os gaps, planejar a evolução para você melhorar a sua maturidade. E aí vai sair um monte de controles que talvez não é só compra de ferramenta, é conscientização, treinamento de pessoas, mudança de processos, né? E aí a gente tem alguns conceitos aqui. O pessoal que eu falei para vocês se preocupava muito no perímetro, né? Mas por baixo aqui do iceberg, a gente tem as autenticações, aplicações, dispositivos. Ó, tá vendo? O perímetro é algo que sempre a gente falava o que é confiável, o que não é, né? Mas por baixo da água aqui, a gente tem um monte de situações que a gente tem que se preocupar bastante. Tem esse conceito de Zero Trust, que o mercado fala muito. E aí o Zero Trust, na verdade, tem toda uma parte de confiança, uma parte de automação e gestão, usuários ou aplicações, gerenciamento de risco, proteção de dados, isso que é Zero Trust, né? Tem todo um conceito mais tecnológico, mas acho que aqui não é o público, né? O público aqui está bem diversificado, mas a gente tem vários conceitos que nos ajudam. Mesma coisa em termos de cloud. Muitas empresas saíram do mundo on-premises e foram para cloud, tem vários tipos de nuvem. Não é só jogar na nuvem que você vai ter segurança, né? A nuvem é como se fosse o data center. Ontem a gente tomou tanto, nós fomos num pub aqui e eu não bebo. Tomei um pouco lá, eu falei, já estou em cloud aqui, saí em cloud do pub. Eu estava pisando mais leve, até chegar no hotel, eu falei, saí do mundo de cyber, fui para o mundo de cloud. E aqui é a mesma situação, né? Você tem que proteger os dados, as ameaças, né? Tem toda uma parte de compartilhamento de dados, integração. Tudo que é nuvem, quando você coloca um sistema na nuvem, você tem que fazer integração com sistemas que estão on-premises. E aí são através de APIs. O API, você também tem toda uma forma de transformar em uma conectividade mais segura. Esse é o nosso mundo, né? Tem um monte de caixinhas de controle, o mundo nosso corporativo, o data center, nuvens, e aí a gente precisa de alguém que fica monitorando. E aí tem um pessoal mais especializado que a gente chama de SOC. Ele fica monitorando 24/7, onde estão os especialistas. Esse SOC deve ter um time de Blue Team, que é o que defende, e o Red Team é o que ataca, né? Aí vem um conceito de Purple Team, é a miscigenação das atividades dos dois. O que ataca é exatamente para verificar se os controles estão bem elaborados, se tiver um ataque real, o pessoal do SOC vai conseguir detectar esse ataque, né? Então, aqui a gente tem uma quantidade enorme de tecnologias que ajudam a monitorar e a preservar a confidencialidade e privacidade das informações do mundo corporativo, tá? Os 2 últimos slides, tá vendo? Eu só fiz
só falei, não fiz propaganda da empresa que eu trabalho. Eu tenho quase 20 anos de Logicalis, mas eu saí já 2 vezes e aí voltei de novo, aquele cara que volta, né? Então, mas eu tenho quase 20 anos. Ano que vem acho que fazem 20 anos, na verdade. A Logicalis, eu comando um time Brasil e Latam. Só no Brasil eu tenho 125 pessoas só especializado em cyber e 100 pessoas na América Latina, em 12 países. Tá? A gente tem um portfólio bastante grande, né? Várias certificações de empresas. Eu gosto mais de mostrar isso aqui, ó. Para como a gente pode ajudar as empresas, a gente tem toda uma equipe voltada à consultoria, uma equipe e especialistas voltados a pentest, BAS. A gente tem os nossos parceiros tecnológicos, que é a quantidade, aquele ecossistema que eu mostrei para vocês. Eu escolhi alguns para ser meu parceiro tecnológico. É uma empresa que a gente está desde 2006 com uma oferta dedicada a cyber. E aí, hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de projetos de segurança ano a ano, tá? Projetos, às vezes, menores, projetos muito grandes, né? A gente tem projetos aí de 100 milhões de reais só de projeto de segurança num único cliente, tá? Então, são projetos que a gente considera bastante grande. E a gente está aqui, não passeando, eu estou passeando, mas eles estão trabalhando, que quando eu dou palestra assim, para mim é uma alegria, né? Poder compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho aí dos 20, 24 anos de cyber. Né? Mas aqui a gente tem parceiros que a gente atua. Eu falei para o Ale que não vim dedicado a vocês, mas aproveitei. A gente tem lá a VEG, que está aqui do lado de vocês, a Central Wireless. Quem mais aqui? O Gil. Isso, a Van. Sênior, isso. E assim, essa é a minha vida. O Ale vai lembrar que quando eu fiquei com ele, fiquei 3 anos do lado dele, entrava às 7 e saía às 8, né, Ale? Agora, a minha vida é ficar no avião, no aeroporto, né? E a única coisa boa que eu fiz, ó, vou dar uma dica pro pessoal que viaja muito, é ter um pet. Porque o único que balança o rabo quando você volta para casa é o pet, né? Eu chego, ele tá balançando o rabo, alegre e tal. Façam isso, né? É a melhor coisa. Aí você fica, voltei para casa. Gente, obrigado. Aqui tem o meu contato. O celular é quase 24 horas, né? Podem aí, acho que não tem o LinkedIn aí atrelado, mas pode me procurar no LinkedIn e fique à vontade, gente. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Pessoal, uma salva de palmas aí pro Mura. Ô, Mura, não, fica aí com o microfone. A gente vai abrir para pergunta. Lógico. Você achou que ia chegar aqui... As perguntas eu trouxe 3 universitários aqui, ó. Não, mas eu primeiro, Mura, queria agradecer muito aí a sua disponibilidade, né? Você ter realmente aceitado aí o desafio de participar conosco aqui dessa semana de segurança que a Malve está fazendo. Acho que é uma honra para nós ter você aqui, né? Tão gabaritado, tão ocupado, que a gente sei quanto a sua agenda é complexa, né? Você comentou até que a gente participou junto de um grande ataque, né? E vou falar um fato interessante. Eu vi e eu tirei ele de lá. Ele estava dormindo em cima dos armários. E eu fui lá e falei, Mura, chega, vai para casa, deixa que a gente toca aqui, né? E foi 5 horas da tarde do sábado. Dava lá, jogado em cima de umas estantes. Eu, levanta, vai para casa, volta amanhã. Né? Então, mas faz parte desse nosso mundo, né? De cibersegurança, de tecnologia. Né? Mura, aproveitando aqui, a gente está fazendo esse evento e tomou um cuidado, né, de convidar parceiros para falar, né, de segurança de uma maneira descontraída. Como sempre, você deu um show. E a gente está transmitindo também e trocou essa informação. A gente está no YouTube para também fomentar, né, segurança na nossa comunidade, nessa vastidão que a gente tem de empresa. Então, a gente teve o privilégio de ter várias empresas que participaram presencialmente aqui, ou durante o dia, ou via YouTube, vem nas palestras que a gente está fazendo à noite. Qual a dica, ou, com a sua vasta experiência, como é que eu começo? Sou uma empresa, sou uma indústria, né, que está querendo, falou, cara, poxa,
Você me mostrou aqui que o mundo está perigoso, né? Então eu preciso começar. Mas eu sei também que a gente sabe também que, né, o dinheiro ele é finito, né? E a gente tem aquela vastidão ali, aquelas gigantescas que a gente tem hoje em dia de empresas, soluções. Eu quero começar. Sou uma empresa de porte médio, uma empresa pequena, que quero me preocupar agora com segurança, porque eu não quero sofrer um ataque e falir, né? Qual a sua dica? Por onde eu começo? Por onde eu posso dar o meu start? Eu não posso falar que vai começar pelo começo, que aí não dá, né? Mas vamos lá. As empresas, como eu falei no início, as empresas começaram a se preocupar muito nesse mundo de cyber, né? Tanto é que vocês, né, a Malve já começou, contratou uma pessoa dedicada a isso. Antigamente não existiam essas áreas dedicadas, né? O cara de TI tinha que também cuidar de cyber. E, gente, o tema cyber já é muito complexo. E tem que ter uma pessoa dedicada que tenha conhecimento e vivência. Não adianta você pegar uma pessoa que é de desenvolvedor e jogar ele para cyber e falar, você começa a partir de hoje. Ele vai conseguir? Vai, mas vai demorar muito mais tempo. E esse tempo a empresa não possui. Por quê? O risco, os incidentes, eles estão aí no nosso dia a dia, né? Aí o que acontece? Além de colocar a pessoa, por mais que, dependendo do porte da empresa, tenha um pequeno orçamento, ela vai comprar alguns controles. E esses controles são bastante importantes porque muitas empresas compram e implementam o básico. Toda ferramenta tem a sua adoção. Ela tem o seu setup inicial e depois ela vai ganhando maturidade no decorrer dos anos. Só que muitas empresas compram muito e não utilizam o máximo de cada ferramenta. E as ferramentas também têm conflitos, porque algumas funcionalidades a outra possui, né? Então, essa situação de você escolher as melhores ferramentas dentro do seu orçamento, dentro da sua necessidade, é importante. E também implementar de uma forma que você faça a adoção real da ferramenta, e não só o setup inicial, né? E aí, esse tipo de campanha, principalmente eu entendo que, conversando com o Alex, a região é um pouco carente, porque antigamente não se falava em cyber na região, e cada vez mais na televisão os ataques estão aí perto, né? Estão chegando. E aí fazer esse tipo de evento para você conscientizar, e o evento não é dedicado à tecnologia, é dedicado à empresa, né? A empresa e até os parceiros de negócio, está aberto a todo mundo. Esse tipo de conscientização é muito importante, né? Aí tem outras situações. Algumas atividades são internas e outras não. Talvez contratar um assessment ou um pentest para mostrar para o alto escalão as vulnerabilidades que se encontram. Porque se você fazer por si só, infelizmente não dão muito valor. Mas vem uma empresa e faz e demonstra, e não né, tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas empresas é muito técnica. Você tem que criar um relatório técnico, mas você também precisa criar um relatório executivo. Esse relatório executivo é a comunicação. Você comunicar para dentro da empresa, a partir do C-Level, mostrar a importância que é de fazer um plano diretor de segurança para você evoluir. Porque nenhuma empresa vai comprar tudo de uma vez. Esse plano demora 5 anos. Estou garantindo o teu emprego para o futuro. 5 anos para acontecer, né? E aí o que acontece? Você tem que fazer ano a ano, mostrando a sua maturidade, a evolução, os gaps que foram eliminados. Eu acho que assim as empresas estão caminhando para isso. Acho que o primeiro passo já aconteceu com a sua contratação, né? Montou já o time, a Flávia falou que é do teu time, e aí você vai tendo mais funções na equipe, né? E as empresas já perceberam isso. Antigamente, a área de segurança era OPEX, só gasto, né? Agora estão percebendo que ninguém vai colocar um sistema novo sem passar pelo time de segurança, porque é importante, porque vocês viram os gaps que acontecem, o impacto, se você não cuidar, o impacto que a empresa vai ter prejuízo, está dentro do negócio. Perfeito, Moura. Pessoal, perguntas? Opa,
Temos uma pergunta aqui, Moura. Olha as perguntas complexas, o pessoal aqui está louco para responder, tá? Bom dia. Meu nome é Orbison. Eu acho até que você já respondeu. Mas você mostrou um slide ali onde tinha um universo de soluções. E aí eu até anotei uma pergunta aqui. Naquele universo ali, como eu, olhando para o meu negócio, posso escolher a melhor solução? E normalmente a melhor solução eu preciso também de um parceiro para nos apoiar, né? Para me apoiar na implementação daquela e na continuidade, até para não fazer um next finish, né? Quais dicas você pode dar para quem está começando, pegando o gancho do que o Alex falou, para escolher as melhores soluções e até olhando por uma questão de maturidade, que talvez num primeiro momento eu tenha uma certa maturidade, vou escolher uma aplicação X, e aí depois eu evoluo para uma aplicação Y. Quais dicas você dá para escolher uma melhor solução em um parceiro mais aderente para o meu negócio? Legal, obrigado pela pergunta. É fácil, você coloca uma venda, pega uma agulha e vai até o negócio lá e espeta aquele parceiro que você escolheu, não é brincadeira. Primeira coisa, a gente percebe que o mercado, eu vou falar muito de mercado porque eu converso muito com o pessoal de cyber, tá? E aí, empresas grandes, pequenas, médias, o mercado, primeira coisa, o mercado brasileiro, ele compra fabricante se o fabricante tiver presença no Brasil. Alguns daqueles logos não têm presença no Brasil. Então é mais difícil. Por quê? O gringo, ele não entende a nossa economia, né, não entende as taxas de juros, e aí ele acha que o que ele vende lá por telefone nos Estados Unidos, ele vai vender do mesmo jeito aqui no Brasil, e não acontece isso. Segunda coisa é que todas as vezes que o pessoal vai comprar uma tecnologia, quer fazer POC, né, quer experimentar. Não adianta você fazer um lab demo que está na nuvem, ele quer experimentar dentro de casa. Então, hoje, só para você entender, um ciclo de venda de um projeto de cyber é mais ou menos 6 meses. Desde o momento que a gente aborda um cliente até a efetivação da venda. São mais ou menos 6 meses. Tá? E aí, o que acontece? Então, você escolhe, primeiro, se tem presença no Brasil, né? E geralmente, muitos desses fabricantes, eles, como é novo, que eu falei que é um mercado bastante modista, o integrador tem que ter integradores que representam esses fabricantes aqui no Brasil. E esses integradores, eles têm que ter experiência. Então, você tem que perguntar, cara, você tem algum caso de sucesso com essa tecnologia? Porque, às vezes, tem muito integrador também que é parceiro de um monte de coisa, né? Só que não tem nem relacionamento direito com o fabricante. Porque não é só implementar. O dia que dá pau, quem vai dar o suporte para você? O gringo lá, você vai ligar para o gringo e o gringo nem sabe quem você é. Tá? Pode ser a Malve aqui, a gente conhece, eu conheço a Malve desde quando era criança, mas o gringo não conhece, né? Então, tomar cuidado com isso, essas são as escolhas importantes, ter um representante bom que tenha casos de sucesso, né? E aí algumas empresas estão até pedindo para que você possa entrar em contato com um caso de sucesso, porque uma coisa é ele falar, outra coisa é você validar, né, a informação. Isso é importante. Quando a gente entra em órgão público, um dos requisitos daquela oportunidade é apresentar os chamados ATCs, que são uma carta onde que você implementou, alguém vai lá e assinou aquele projeto. Mesmo assim, os órgãos públicos estão fazendo diligência. O que é diligência? Eles mandam uma carta oficial para aquele caso de sucesso e pede um dia para conversar sobre esse caso de uso. A gente participou de alguns órgãos públicos, inclusive do STJ. Imagine o Supremo Tribunal Judicial mandar uma carta para nós perguntando se eu implementei um projeto aqui e manda para o Alex. Você acha que ele não vai atender? O STJ? Cara, não tem como. Então, são essas validações são bastante importantes para você saber se realmente quem está representando aquele fabricante, ele tem realmente conhecimento, né? E a única coisa que eu já falei para vocês, muitos fabricantes são muito novos no Brasil. E aí você não sabe, e aí acontece muito também,
com as fusões de empresa. As empresas, elas aparecem e somem muito rapidamente, né? Se ela for comprada por uma empresa maior que você conhece, muito bom. Mas se for comprado por um grupo de acionistas que some no mercado, né? Recentemente, existe uma empresa chamada Hatcorp. Todo mundo foi mandado embora de um dia para outro, né? Felizmente, a IBM acabou comprando recentemente essa empresa. Mas, então, tem que tomar cuidado também com isso, tá? Às vezes é muito legal, né, a funcionalidade, é uma startup, mas tem que tomar cuidado porque essas empresas podem sumir daqui 5 anos e você vai ficar com o mico na mão. Pessoal, mais perguntas? Até meia-noite a gente está aqui respondendo. Estamos aqui. Professor. A tua fala foi tão fantástica que não tem como deixar de fazer uma pergunta, né? Murakami, eu vi que o framework tá bem, né? Tá bem completo, né? Tá bem evoluído comparado com anos atrás, né? E já tem bastante dor de cabeça ali já. Mas eu fico pensando nesse framework, nesse quadro, se tem alguma das cores, né? Que se preocupa com o que está acontecendo em termos de inovação. Nós vamos fazer uma extrapolação aqui. A nuvem é um negócio que não vai vingar, não vai sair, então não vamos colocar isso nesse framework, não vamos nos preocupar. E aí, de repente, ela aparece. E aí tem que correr atrás disso. Mais um, o IA. Também? IA até evoluir, olha onde que já está. E aí vem a minha pergunta. Em termos de próximo passo, de inovação. Se a gente falar de computação quântica, por exemplo, onde talvez eu destrua tudo o que está aí, né? Na tua empresa ou nas tuas andanças, existe essa preocupação? Existe uma pessoa olhando para o próximo passo ou é algo natural, já tem dor de cabeça suficiente e isso só aparece realmente quando aparece o primeiro caso? Essa pergunta é muito importante, né? Quando eu voltei para a Logicalis, há 6 anos atrás, já com cargo de diretor, e já tinha desenvolvido essa oferta desde 2006, né? Quando a gente começou a oferta dedicada a cyber, todos os anos, que é exatamente essa época de outubro, novembro e dezembro, a gente faz o nosso planejamento estratégico. Aqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês, a gente olha tendências de mercado. E aqueles slides não possuem, como é que fala? Não possuem uma fonte única, são diversas fontes. Se permite, além de mostrar isso aqui, ó, tem uns slides escondidos, não sei se... não vai estar aqui. A gente mostra também o negócio chamado Hype Cycle do Gartner, onde que ele mostra, é uma parábola, onde que a gente olha de todos os níveis, de Network Security, Content Security, Operation Security, a gente olha as tecnologias que estão mais maduras e as tecnologias que podem amadurecer. E aí a gente cria a nossa oferta baseado nesses itens. Tá? E também, lógico, olhando o mercado, que não adianta você, aqui é business, não adianta você criar uma oferta e o mercado não comprar. Né? Aí você está muito à frente do que o mercado está comprando. Quando a gente olha hoje IA, apesar que eu falei que ainda as aplicabilidades elas são pontuais, a gente já criou um framework de assessment do IA, que o NIST lançou um capítulo em janeiro do ano passado. Tá? Como que a gente pode utilizar a IA de uma maneira segura, principalmente preservação de dados, tokenização, criptografia dos dados. Então, esse tipo de coisa a gente faz anualmente, não é há 2 anos. Anualmente eu apresento um novo portfólio a todo ano para a equipe comercial, falando, isso aqui é uma tendência. Pode ser que o mercado não compre, ou pode ser que o mercado compre demais. Então, a gente tem que seguir as tendências, mas também com o pé no chão, muito olhando para o mercado, porque a gente não pode também criar algo, gastar dinheiro e não ter o retorno daquilo que você está pensando. Né? Então, anualmente, a gente faz esse planejamento estratégico, que são várias reuniões, várias fontes, e aí eu tenho uma área de consultoria dentro da minha equipe.
essa área de consultoria, eles olham essas tendências, vão buscar o mercado, fontes como IDC, Gartner, Forrester, onde que eles falam quais são as tendências futuras. Perfeito, Moura. Pessoal, vamos para a última pergunta. Temos uma aqui no YouTube. E a pergunta é, Moura, como conseguir entregar neste mundo cada vez mais ágil, agilidade e desenvolvimento seguro no mesmo pacote? Cara, escolha ou é uma renúncia? Uma pergunta bastante complexa. Bom, ele falou de desenvolvimento seguro, né? E aqui, antigamente, a gente não falava muito, só falava de infraestrutura de segurança. E eu falei para vocês que o gap nosso são voltado à aplicação. Cada vez mais, o tema cyber está atrelado aos squads de desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de squad de desenvolvimento, quando você vai desenvolver um sistema, a gente fala do conceito privacy by design, é desenvolver desde o início com a mente voltado à segurança. O Ale vai lembrar disso, quando a Vivo, né, lançou o aplicativo Vivo lá, que foi Meu Vivo, isso, foi em 2016, 17, né? O pessoal tinha que desenvolver, já tinha anunciado quando que ia ser publicado, área de marketing, milhões de reais investidos nisso aqui, e é um aplicativo. O aplicativo ele iria consolidar as diversas funcionalidades e ofertas de venda da Vivo num único aplicativo, que é um desafio muito grande, né? E por trás desse aplicativo tem um data center, na verdade. Tem um monte de banco de dados, um monte de front-end, middleware, né? E aí o que acontece? Algum desenvolvedor, no momento de criar o aplicativo, foi lá e pegou uma biblioteca que era da Rússia. Aí nosso pentester foi lá, conseguiu ver essa vulnerabilidade e falou, esse aplicativo não deveria estar publicado, porque a gente conseguiu, e a Vivo tinha feito patrocínio, uma parceria com a Múltiplos sobre aquela pontuação. E aí o pentester conseguiu movimentar 1 milhão de pontos para uma conta, devido a essa vulnerabilidade. Quando nós anunciamos lá para o VP, lá do B2C, na verdade, falando que não poderia publicar porque tinha o gap, o cara falou, não, já gastei milhões, vai ser no dia. Aí demonstramos, aí ele deu uma melhorada lá, era uma empresa parceira da Vivo, e aí foi feito todo a sala de guerra para arrumar aquela situação. Então, a importância a área de cyber, ou a metodologia de cyber, fazer o desenvolvimento seguro. Aí tem as ferramentas que são SAST, DAST, SCA, que você vai lá, análise do código estático, análise do código dinâmico, os objetos, né? São as ferramentas que a gente utiliza para tornar o desenvolvimento mais seguro desde o início. E validar, quando está em produção, se aquele sistema ou aquela aplicação está ok, tá? De novo, além de fazer tudo isso, você tem a camada dos pentestes para validar como se fosse a mentalidade do hacker, né? O pentest ele pode fazer através do front-end, pode fazer o pentest através de uma aplicação mobile. Inclusive, o pentest tem que utilizar lá a aplicação quando está no iOS ou quando está no Android. Tem vários pontos que ele tem que verificar se a aplicação está segura ou não. Perfeito, Moura. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas para o Moura ali.